Boa noite a todos. Eu sou Patrícia Cobra Vivas, sou consteladora formada pelo Centro Beto Hellinger da Argentina e também com novas maestria em novas constelações por Brigitte Champetier de Ribes. Hoje eu vim falar para vocês como essa junção de constelações familiares e astrologia pode nos liberar, né? Há alguns anos atrás, em 2009, quando eu estava na minha formação de constelações, eu intuí que eu poderia fazer uma junção de astrologia e constelações com a possibilidade de vivenciarmos o mapa natal. Então, em 2009, desde 2009 até 2012, eu fui desenvolvendo o trabalho e em 2012 aconteceu o primeiro workshop. Hoje nós temos já um método, mais do que simplesmente um workshop. Com a pandemia eu fui impulsionada a desenvolver mais trabalhos e o que era um workshop somente se tornou um método, que ele compõe o workshop online e presencial, que nesse momento ainda é impossível ou limitado com os meus cuidados, o Despertar do Dragão e os atendimentos individuais online presenciais, além do Despertar do Dragão, que é uma junção desse material, então, que acontece em 5 encontros. Hoje o que eu vim trazer um pouco do meu olhar dentro do que consiste as constelações e a astrologia. Eu não ouso falar de astrologia porque eu não sou astróloga, sou uma estudiosa em astrologia, eu não me considero astróloga, mas sou uma estudiosa. E nessa junção eu quero trazer um pouco desse olhar. As constelações familiares foram desenvolvidas por um homem chamado Bert Hellinger, um alemão, que a forma que elas são hoje, outras pessoas já faziam constelações de outras formas, mas da forma que o Hellinger desenvolveu, com o próprio trabalho dele, na experiência dele, levantando e vivenciando o trabalho, ele foi desenvolvendo e expandiu as constelações dessa forma incrível que nós temos hoje. As constelações são um trabalho fenomenológico e, na verdade, as constelações familiares, elas trabalham, eu até trouxe esse tema na última live, as constelações familiares, elas trabalham dentro do sistema familiar, também dos sistemas aos quais a gente pode trabalhar, pode ser uma organização, pode ser uma empresa, um colégio, qualquer instituição também, né? Mas normalmente as constelações são feitas e percebe-se o que são esses sistemas, como nós trabalhamos dentro do sistema familiar. E muitas vezes somos afetados, e na verdade muitas vezes não, e como somos afetados e como afetamos a todos que fazem parte desse ou desses sistemas. Então, e a astrologia, por sua vez, ela traz esse olhar de que eu tenho um sistema cósmico. Então, a constelação traz o sistema familiar e ancestral, a astrologia traz esse olhar desse sistema cósmico. Que se nós vamos nos dar conta, nosso sistema familiar está absolutamente imerso nesse sistema cósmico. As constelações são um trabalho fenomenológico. Então, o que acontece para aqueles que não conhecem a constelação? Nós entramos no lugar de pessoas e nós vivenciamos, conhecendo ou não aquelas pessoas, nós vivenciamos o que aquelas pessoas sentiam. E é incrível, a gente sente exatamente o que as pessoas sentiam, sem nunca tê-las visto, sem não sabermos das histórias de cada um. Nós entramos e nesse campo, nesse fenômeno,
nós percebemos por ressonância, sentimos o que as pessoas vivas ou mortas sentem. E é importante que eu diga que o trabalho das constelações não é um trabalho de incorporação. É um trabalho onde nós entramos no campo energético, nós entramos num campo quântico, hoje já reconhecemos que é um campo quântico, e nós vivenciamos as experiências dessas pessoas. Aqui nessa junção da cabeça do dragão, de constelações e astrologia, o que nós fazemos é vivenciar um mapa astrológico. Porque se nós nos damos conta, se nós aqui temos um fenômeno e vivenciamos nossos sistemas afetando e sendo afetados, no grande sistema planetário, solar e cósmico, nós também estamos completamente imersos nessas energias. Nós realmente vamos mergulhar nesse processo, nessa junção de sistemas familiares e sistemas cósmicos, e sistema cósmico, sistema planetário ou solar, como você queira chamar. Então, o que nós nos damos conta nas constelações é o quanto o nosso trabalho é a partir da física quântica, a partir desse olhar onde o Hellinger trouxe os experimentos do Rupert Sheldrake, que fala dos campos mórficos, e aqui nós falamos de campos morfogenéticos, que são esses campos de energia aos quais nossas famílias estão mergulhadas e aos quais nós estamos mergulhados. Então, dentro do nosso campo morfogenético, esse movimento de afetar e ser afetado. Por exemplo, cada vez que nós fazemos um trabalho pessoal, nós nos liberamos, mas também possibilitamos que outras pessoas da nossa família, ou de sistemas aos quais nós trabalhemos, se liberem também. Inclusive campos mórficos que nós, mesmo que não nos demos conta, estamos conectados, que são campos de milhões de pessoas que vivem experiências semelhantes a nós. Então, o mais interessante é que aqui nós vemos numa dimensão familiar esses campos. Só que esses campos nós estamos mergulhados num grande campo de energia, né? E nossas famílias estão mergulhadas nesse campo de energia. Então, a astrologia vai trazer, e a astrologia é muito antiga, né, dos tempos da Babilônia. Então, a astrologia já nos traz como nós somos afetados pelos planetas, de alguma forma. A compreensão que eu tenho hoje é que quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me trabalho, mais eu posso lidar com que muitas vezes eu sou mobilizada por um planeta, mobilizada por um trânsito astrológico. Então, nós temos na nossa história o momento do nosso nascimento, onde o nosso mapa astrológico, ou carta natal, ele é o registro do céu no momento do nosso nascimento. É como uma fotografia do céu no momento do nosso nascimento. Então, essa fotografia é o que nós vivenciamos na cabeça do dragão, no workshop ou nas sessões individuais. Nós vivenciamos esse mapa astrológico. Então, e vamos nos dando conta como afetamos e somos afetados por esses planetas, né? Então, o que é muito interessante, que eu só fui me dando conta à medida que eu desenvolvi, e nesse processo em 2009 até 2012, enquanto eu estava desenvolvendo, é o quanto nós vivenciando aquele mapa astrológico, as pessoas entram diferente das constelações, que pessoas entram no lugar de pessoas, né, como eu disse, vivas ou mortas. Nós aqui vivenciamos dentro da cabeça do dragão, as pessoas entram no lugar de planetas.
né? Naquele momento, quando eu desenvolvi o trabalho, eu não me dava conta do que realmente surgia, né? E o que vai sendo mostrado é os planetas vão se tornando membros do sistema e vão mostrando aonde a pessoa de alguma forma está presa ou emaranhada no seu sistema. Então, é muito interessante porque mais do que como nós ampliamos nosso olhar a partir desse campo solar, desse sistema solar, desse sistema planetário, nós vamos vendo como isso pode de alguma forma fazer toda a diferença e estar vinculado com as histórias, quer seja de nossos ancestrais, quer seja de irmãos, de pessoas próximas, de avós, de bisavós. Os planetas vão mostrando questões do sistema, mas eles não vão mostrando quaisquer questões do sistema. Claro que eles mostram dons e talentos, como também em uma constelação a gente pode ver dons e talentos. O que o mapa, a vivência do mapa vai nos mostrando é onde de alguma forma a pessoa está presa ou limitada em suas questões e se impedindo de vivenciar a sua realização, de se dirigir à sua cabeça do dragão, que é o nosso norte. É para onde nós estamos indo, é para onde nós escolhemos nos dirigir. Então, essa compreensão é muito importante, porque mais do que sermos afetados pelos nossos familiares, pelo que nos rodeia, nós somos afetados por um grande campo. Né? Nós somos afetados por um campo familiar, por um campo humano, por um campo planetário, por um campo cósmico. Então, de alguma forma, tudo isso, essa consciência de que nós pertencemos a tudo isso e como nós podemos nos liberar e como nada está separado. Isso é muito importante, compreender como nós estamos conectados repetindo, afetando e sendo afetados. E quando eu dou um passo de liberação do meu processo, eu também libero outros, há muitos outros. Então, uma das coisas que o que diferencia uma constelação familiar do cabeça do dragão, né? Então, na cabeça do dragão, nós não vivenciamos somente o sistema familiar. Nós vivenciamos, sim, o sistema familiar que é mostrado pelo sistema solar, pelo mapa no momento do nascimento da pessoa. Então, aqui no trabalho da cabeça do dragão, nós vamos vivenciando tudo que de alguma forma vai surgindo. Então, ao invés de trabalharmos um tema, nós vamos trabalhando o que o campo de energia vai nos mostrando, né? Então, como eu disse antes, nós estamos mergulhados num campo quântico. Esse campo quântico é regido por forças, né? Então, ele é regido por rendição, ele é regido pela inclusão, ele é regido pela ordem, pelo equilíbrio. E esse grande campo, todo o universo, todo o campo cósmico é regido por essas forças. E nosso sistema familiar também. O Hellinger identificou essas ordens que ele chamou de ordens do amor, de pertencimento ou vínculo, hierarquia ou precedência e equilíbrio. E quando a Brigitte trouxe essa percepção dessa ampliação, trazendo que essas ordens se denominariam forças do amor, então nós somos regidos, o universo é regido por essas forças. Tudo se move em expansão e tudo que se move em expansão tem um holograma. Então, naquele momento da minha concepção, antes até do meu nascimento, naquele momento da minha concepção, a junção daquele homem e daquela mulher
formar o meu embrião. Nesse embrião, que é algo que tem uma evolução, porque eu também estou em processo evolutivo, ele traz o que ele traz uma projeção tridimensional no futuro, do que é esse embrião, do que vai ser esse embrião à medida da evolução dele. Então, como eu disse há pouco, tudo que se move, tudo que tem uma expansão e uma evolução tem um holograma. Então, a Terra tem um holograma, nossos sistemas familiares têm um holograma, nossos países têm um holograma. Então, nossa Terra tem um holograma, o próprio universo tem um holograma, porque tudo isso está em expansão, tudo isso está se movendo. Então, é importante que a gente compreenda o quanto nós estamos interligados, conectados. Então, o que cada um de nós vai podendo desenvolver dentro da história de cada um de nós, dentro desse processo, dentro dessa conexão que nós fazemos, né? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é um pouco dessa conexão, né? Desse processo de como as constelações são sistemas, de como a astrologia é um grande sistema e como elas estão conectadas profundamente e como nós estamos nesse grande campo. Então, de qualquer jeito, eu quero agradecer e perguntar se vocês têm alguma pergunta. Bom, então, eu acho que era isso que eu gostaria de trazer um pouco. E essa compreensão de que dentro do Cabeça do Dragão, o que nós fazemos é vivenciar o nosso mapa astrológico. E dentro dele nós mergulhamos nesses vários níveis. E o que nós vamos vendo é o quanto nós podemos aprender e desenvolver e nos liberarmos fazendo o mapa, fazendo a vivência do mapa, não é? Então, eu agradeço pela presença dos que estiveram e que estarão aqui. E qualquer informação, qualquer desejo que tenham, entrem em contato pelo Instagram ou pelo Facebook. Tem algumas coisas no YouTube e algumas informações no site cabecadodragal.com. Eu agradeço a presença de todos. Boa noite.